Agora, você vai ficar sabendo o que acontece em Patrocínio, em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Meio-dia na Módulo FM, olá você, tudo bem? Muito bom dia, não, boa tarde, né? Hoje, uma quinta-feira, 3 de novembro de 2022, iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, mais uma edição do Jornal da Módulo FM e dentro do Jornal da Módulo, o Módulo Saúde. A partir de agora você acompanha através do seu radinho tradicional e também através das redes sociais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. Tô recebendo aqui pela primeira vez, né, a minha amiga, a Isadora Borges, nutricionista esportiva, que vai participar conosco aqui nessa edição. Isadora, primeira vez conosco aqui na Rádio Módulo FM, prazer em recebê-la aqui, que seja a primeira de muitas aqui, tá? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jane, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, quero te agradecer o convite, né? Graças a Deus deu tudo certo, depois de várias tentativas. A gente já estava tentando marcar essa participação sua aqui, né, Isadora? Graças a Deus agora deu certo, fiquei muito feliz com o convite, mas ainda com temas que nós vamos falar, né? Final de ano chegando, a preocupação com a alimentação aumenta ainda mais. A gente ouve muito questionamento, Isadora, como que eu vou fazer agora que tá chegando esse final de ano, tanta confraternização, vem Natal, vem Ano Novo, aquela famosa comilança, né, Jane, que a gente sabe que não é fácil manter. Sem falar, né, Isadora, que a gente tá aqui, né, vai destacar essa questão de as festas, as festividades de final de ano, mas o pessoal já começa, já faltando aqui, a gente tá faltando uns 2 meses, não é isso? Isso, 2 meses. O pessoal já começa a dar uma relaxada também, né? Com certeza, terminou outubro, chegou novembro, o pessoal já dá aquela relaxada. E aí, depois, em janeiro, já fica meio desesperado, né? Então, nós estamos aqui hoje para ajudar, a passar algumas dicas que vai ser bem importante o pessoal conseguindo colocar em prática. Eu tenho certeza que a gente consegue manter esse finalzinho de ano, tudo que a gente já veio conquistando desde o início de 2022. Então, uma pergunta minha aqui de leigo aqui mesmo, Isadora, né? Antes da gente começar, antes de você destacar as dicas aí pro pessoal, pros ouvintes da Rádio Módulo FM. Para quem já tem uma atividade intensa, né? Passa o ano todo quase, né? Com atividade tensa, comida balanceada, enfim, dentro da dieta. No final do ano, ele pode dar uma relaxada ou não? Olha, Jânio, eu brinco, eu falo com todos os meus pacientes que a gente não pode proibir nada, né? Proibir de consumir nenhum alimento. Lógico que a pessoa que já vem desde o início do ano com uma dieta mais balanceada, né? Que segue certinho uma alimentação, que tem uma rotina de atividade física, o corpo dele não vai sentir tanto, a não ser comparado com uma pessoa que come mais ou menos. Mas a gente fala que não pode abrir mão, não, porque se pegar confraternização de empresa, né? Esses encontrinhos que a gente tem com os amigos, o Natal e o Ano Novo, dá para o corpo sentir bastante, e eu brinco que dá pra gente chutar o balde bem para longe, viu? Então tem que, ficar prestando atenção, beber bastante água, manter a rotina de hidratação e pensar que é só um dia. O que acontece com o pessoal, Jânio, é que, eu tenho uma confraternização, vamos pegar um exemplo de ontem, bem legal, ontem foi um feriado, né? Feriado, hein? E aí o feriado numa quarta, o que acontece com a maioria das pessoas? Vou voltar para minha dieta, para minha rotina de atividade física na segunda. Então, com certeza, o corpo da gente sente demais. Quem treina vai sentir o quê? Uma piora no seu rendimento. Efeito sanfona? O efeito sanfona, Jânio, ele não está tão associado a esse intervalo de tempo, não. O efeito sanfona é muito associado quando, por exemplo, a pessoa faz uma restrição alimentar muito grande para perder um determinado quilo lá, ali que ele quer perder. E aí, ótimo, fui lá, perdi 5 quilos em 2 semanas. Aí, quando ele volta a se alimentar novamente, ele acaba recuperando aqueles quilos que ele perdeu. Aí é isso que a gente fala que é de efeito sanfona.
Nesse período, né, quando tem as festividades no final de ano, que eu saio um pouco da dieta, o meu corpo sente, então o que vai acontecer? O meu organismo vai começar a ficar mais inflamado, eu vou ter um aumento da minha retenção. Aí, eu fico com mais retenção, eu tenho mais inchaço, meu peso na balança, consequentemente, aumenta. Aí é onde que as pessoas começam a ficar preocupadas, né? A minha rotina de exercício físico já não é a mesma, porque a gente sabe que, eu bebi no dia anterior, no outro dia eu já acordo mais desanimado, eu deixo para começar só na segunda. Então, assim, são vários pontos que a gente tem que trabalhar com o paciente, que a gente tem que trabalhar com o pessoal para ele entender que é só um dia. No outro dia eu já tenho que voltar para minha rotina de alimentação e também de atividade física. Internauta, você ouvinte, a Isadora agora vai passar algumas dicas para você, né? Final de ano, alimentação, né? Se é fruta, até a auxiliar nessa questão de mesa, né? Do final de ano. E o que comer no final de ano, Isadora? Isso mesmo, já nós estamos aqui hoje para passar algumas dicas. São dicas que às vezes vão parecer um pouquinho clichê, mas eu tenho certeza... Mas ajuda, hein? Exatamente, que se a gente colocar em prática e a gente conseguir dar sequência, nós não vamos ter interferência no resultado que você já obteve até agora. Uma das dicas é em relação à moderação. Parece uma coisa muito boba, né, Jane? Falar, vou comer com moderação? Isadora, como que você quer falar pra mim que numa ceia de Natal eu vou comer com moderação? Aquela Fica mesa difícil, farta, né, Jane? Aquela mesa farta, hein, Isadora? Reúne a família, tem aquele tanto de alimento gostoso. Então, o que a gente fala nessa questão de moderação e já incluindo a questão da dica de o prato equilibrado? Eu procurar consumir, lógico, um pouquinho de cada alimento que tem. A gente sabe que a ceia, né, é um momento onde a gente tem várias opções. Então, eu não estar deixando de incluir no meu prato os legumes, as saladas, porque são os alimentos que têm uma quantidade maior de fibra. Então, a fibra ela vai te deixar mais saciado, né? Um ponto super importante é optar pelas carnes mais magras, né? Então, evitar um pouquinho aquela carne que tem mais gordura. E o principal é tentar não repetir. Então, é o que eu sempre falo. A dica que a gente já coloca no dia a dia, quando a gente está almoçando, vamos pegar que nós estamos ali indo almoçar num restaurante. Eu tenho várias opções. É a mesma coisa como se fosse numa ceia de Natal. Eu vou ter várias opções. Então, eu saber escolher. Vamos pegar. Tem arroz branco e arroz agrego. Vou optar pelo um ou outro, porque são alimentos do mesmo grupo alimentar, né? Tem várias opções de carne, então eu vou escolher a carne mais magra. Comer com atenção, observar os alimentos que eu estou consumindo e, o principal, respeitar a minha saciedade. O que mais acontece é que a gente come em excesso por quê? A comida está gostosa demais e mesmo a gente entendendo que o meu organismo já está saciado, que eu já estou cheia, que eu não preciso repetir, eu acabo repetindo. Ou seja, eu vou acabar consumindo mais do que eu deveria. Outra dica super importante, Janinho, é em relação à rotina. É voltar para a minha rotina de alimentação no dia seguinte. Eu tive uma confraternização da minha empresa no domingo e foi um churrasco a tarde toda. Na segunda, eu já volto para minha rotina de alimentação. Nada de fazer essas dietas milaborantes. Nossa, eu vou acordar, vou fazer jejum, vou acordar, vou comer só salada, vou tomar só suco verde porque eu comi demais no dia anterior. Isso é errado. O seu organismo ele não precisa disso. O que você precisa fazer? Hidratar. A hidratação, ela é fundamental, tanto no pós, né, festividades, quanto até mesmo no dia. Uma dica super importante vamos pegar a ceia de Natal, que é mais à noite. Então, no dia também, eu tenho que preocupar com a minha alimentação. Evitar esses jejuns durante o dia, porque à noite eu vou comer demais. E a pessoa fala assim, né, Isadora? Hoje não vou almoçar não, almoçar pouquinho. Ou não vou almoçar, porque à noite tem ceia de Natal, eu posso ficar mais à vontade. Exato, e aí é errado. Porque eu preciso estar mantendo a minha rotina, fazer o meu café da manhã, que eu já estou acostumado, fazer o meu almoço, fazer o meu lanche da tarde. Por quê? Porque quando chegar à noite, eu vou estar seguindo a minha rotina e não vou exagerar.
Por que acontece o exagero? Porque eu fico o dia todo sem me alimentar. Quando chega a noite, estou com muita fome, acabo consumindo mais do que eu deveria, e sem falar que pode até influenciar um pouco no funcionamento do meu intestino. Eu posso ter um pouquinho de dor de cabeça, né? E isso a gente tem que pensar não só no dia, mas a gente tem que pensar também no pós, que é o mais importante. E o principal, né, Janinho, é em relação à bebida alcoólica. A gente sabe que nesse final de ano... Aquele vinho, aquela cervejinha, isso, né? A ingestão de bebida alcoólica aumenta muito e principalmente para uma pessoa que já faz atividade física, a gente sabe como o consumo da bebida alcoólica influencia diretamente no seu rendimento. Então, a dica é: você não vai deixar de ingerir sua cervejinha ou tomar seu vinho, né? Então, hidratar, beber bastante água. Sempre que, eu tomei um copo de cerveja, tentar associar com um copo de água, tá? Bebi demais hoje, amanhã já é outro dia, eu já acordo, eu já bebo bastante água. E o principal, Jânio, é a alimentação junto com a bebida alcoólica. Normalmente, você vai tomar uma cerveja, você não vai escolher um petisco mais saudável, né? Você vai naquele petisco que Isso, um pouco mais gorduroso. Um pouquinho né? mais gorduroso. Então, eu tenho que saber também os petiscos que vão estar associados à bebida alcoólica. Em relação à pergunta que eu muito escuto Isadora, qual que é a bebida alcoólica melhor para ser consumida? É o vinho ou a cerveja? Sabe o que eu te respondo? É o que você vai conseguir ingerir menor quantidade. Ixi. Porque não adianta eu falar para você que o vinho é a melhor opção. Só que aí você vai sentar numa rodinha e vai tomar 3 garrafas de vinho. É meu entendeu? caso. Aí, lógico que hoje a gente sabe que a cerveja, né, ela tem mais carboidrato, então acaba que ela tem um pouquinho mais de caloria. Aí a gente tá muito na onda do gin. Só que tem que saber como que você vai preparar o seu gin. Porque senão, a sua troca, você concorda que não vai compensar? Se eu pegar o gin e fazer lá, colocar morango, aí eu coloco açúcar, aí já não adiantou, entendeu? Então, a opção da bebida alcoólica, que seria a melhor, ela deixa de ser. Então, eu falo que a bebida alcoólica, para você estar escolhendo nesse final de ano, é aquela que você consegue ter um controle e que você vai consumir de forma moderada. Eu tenho uma pergunta aqui, nessa ceia de Natal ou também de Ano Novo aí, né? Evitar um pouco essa questão de massas, mais castanha, mais frutas, como? Isso, é importante você tocar nisso porque a gente pode estar usando as frutas até como uma forma de decorar a mesa, porque fica bonito, né? E pra gente estar consumindo também. As castanhas, elas são umas boas opções, porém, Jânio, nós temos que ter um cuidado maior, porque a castanha, ela é calórica, então ela acaba que engana. Se eu pegar, eu vou colocar no meu prato castanha de caju, castanha do Pará, mas eu tenho que ver a quantidade. Se a gente pegar, lógico que a quantidade, ela é sempre individualizada. Então, a quantidade que eu posso estar consumindo nunca vai ser a mesma que você pode estar consumindo. Então, assim, castanha em torno de umas 4, 5. Então, acaba que não é uma quantidade que você vai conseguir consumir, né? Você vai acabar comendo uma quantidade maior. Então, assim, as frutas é uma boa opção para a gente estar tanto decorando a mesa quanto para a gente estar consumindo, porque entra na questão das fibras que vai te deixar saciado. As castanhas a gente entra como na parte de frios, né? Como se fosse um acompanhamento de petiscos, porque são mais leves, né? Tem uma quantidade boa de gordura, vai te deixar saciado também, para que na hora que você for pra ceia, você conseguir controlar. Em relação às massas, foi o exemplo que eu dei do arroz. Tentar escolher uma opção só, entendeu? Isadora, mas eu quero colocar o arroz branco e o arroz à grega. Pode. Aí você tem que controlar a quantidade. Não é colocar uma colher de servir de arroz branco e uma colher de servir de arroz à grega. Por quê? Porque você vai estar extrapolando e consumindo mais do que você deveria. Vamos pensar assim, o seu prato, ele tem que ser, metade do seu prato, ele tem que ser colorido. Então, a gente entra com os legumes, a salada, que é aquela parte que vai te deixar saciado. E a outra metade, a gente divide. Eu ponho o feijão tropeiro, eu ponho o arroz branco, eu ponho a parte da proteína, porque você vai estar consumindo todas as opções que vai ter à mesa e vai estar conseguindo consumir de forma moderada, que é o principal.
Agora, Isadora, tem a questão também da sobremesa, hein? O pessoal começa, né? Tem a ceia, depois vem a sobremesa. Qual que é a dica nessa questão? Evita um pouco essa questão de doce, sobremesa? Isso. Ó, eu brinco, Janine, que eu sou do favor do equilíbrio. Tem muita né? gente gosta de... É igual formiga, né? Isso, tem muita gente que gosta. Mas você concorda comigo que se eu fizer um bom jantar, quando eu chegar na sobremesa, eu não vou precisar consumir tanto, entendeu? Aí entra a parte de eu reconhecer a minha questão de estar saciado. Eu conseguir entender os sinais das minhas saciedades. É lógico que você não vai abrir mão de estar consumindo a sobremesa. A gente não vai proibir vocês de estarem consumindo os alimentos que você gosta. Mas, lógico, se eu chegar lá, eu tiver pudim, eu tiver um mousse, né? Eu tiver um brigadeiro, então eu vou escolher uma das opções. E, lógico, a mesma coisa que entra na opção da ceia é que a sobremesa eu tenho que consumir com moderação. E sabe onde que está o maior erro? No outro dia. Porque no outro dia, eu acabo, de café da manhã, eu já tô lá acordando e comendo sobremesa, entendeu? Porque, eu já chutei o balde no dia anterior. Famoso resto também, né? Isso, famoso resto, né? Que aí é onde que a gente também acaba que, no dia da ceia, eu consigo me controlar. Só que no outro dia, eu já extrapolo. O meu café da manhã já acorda com panetone, que é uma coisa que tem muito no Natal, né? O pessoal fala sobra, né, Isadora? Isso, que é a sobra, ceia, né? Fala, vamos reunir pra gente comer a sobra da ceia de Natal. Aí é onde que também nós precisamos ter uma atenção. Mas assim, você não precisa deixar de consumir nenhum alimento. Você só precisa conseguir controlar a quantidade dos alimentos que você vai estar consumindo, tanto nessas festividades, nos encontros de firmas, quanto no Natal. Agora, para quem já tem, vou refazer a pergunta, para quem já tem uma vida de atividade física, né? É mais fácil para ele suportar um pouco mais essa questão de comilança no final do ano, mesmo se ele passar um pouquinho, o corpo dele consegue fazer uma digestão melhor que uma pessoa que é sedentária? Com certeza, para ele vai ser mais fácil. Normalmente as pessoas que elas já fazem, né, uma dieta, já tem uma dieta balanceada, já faz uma atividade física, ela consegue ter esse equilíbrio nessa ceia de Natal ou no encontro, por exemplo, no encontro de amigo oculto ou vai para algum restaurante. Ela consegue entender o seu corpo. Eu consigo saber, eu já entrei na minha questão de saciedade, eu não preciso mais estar consumindo esse alimento. E um diferencial da pessoa que é sedentária é que no outro dia ela vai conseguir voltar para sua rotina de alimentação. Se a gente for comparar uma pessoa que em momento algum faz dieta com uma pessoa que faz dieta, eu consigo entender. Se eu sair da dieta hoje, amanhã eu volto e dou sequência. Então, o meu organismo, o meu corpo, ele não sente tanto quanto comparado a uma pessoa que está sedentária e não faz dieta. Muito bem, Isadora, já quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação. Gostaria que você deixasse o seu Instagram profissional para as pessoas começar a seguir a Isadora e acompanhar, porque você também coloca e dá algumas dicas, né, no seu Instagram, no Stories. Isso. Jane, eu que agradeço o convite, né? Agradeço a todos os ouvintes da Módulo. Me seguem lá no Instagram, nós estamos vindo com muitas dicas para o final de ano. isa.borgesk. Tá? Eu sempre procuro estar compartilhando um pouco da minha rotina de consultório, dos meus pacientes, dou dica de bastante em relação à alimentação. De final de ano nós estamos preparando um material bem legal para vocês e vai ser um prazer ter todos vocês me acompanhando. Muito obrigada, viu, Jânio? Muito bem, recebi nessa edição dessa quinta-feira aqui no Modo Saúde a nutricionista esportiva Isadora Borges. O Módulo Saúde fica por aqui. De repente você perdeu a entrevista, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde volta na próxima quinta-feira. Vem em segunda parte do jornal, na sequência o Módulo Esporte com o Márcio Luiz, Rafael Pires e o professor Adélio. Às 13h, o Conexão Módulo FM com o cowboy do rádio, o Anderson Salles. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.